Boa noite, Evelyn. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos gravar mais um vídeo. E como nós havíamos falado, estamos fazendo aqui fizemos um panorama, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós passamos aí, demos uma passada um pouco mais detalhada no livro de Gênesis e hoje nós vamos para o livro de Êxodo, o Exodo, né, como que... Então hoje nós vamos para o livro de Êxodo, ok? Show. Então, antes de nós começarmos aqui a falar do livro de Êxodo, a gente vai fazer uma oração. Eu queria contar uma piada aqui breve. Lá vem. Pode falar, Pode. Então tá. Aí, né, a irmã estava no culto, né, e pediu o pastor uma oportunidade. Aí o pastor deu oportunidade para ela, ela pegou e foi lá, né, falar que ela tinha ficado cega por uns tempos e que ela pegou e recebeu a cura, né? Mas ela tinha mania de falar com o olho fechado. Aí ela estava falando, né, que ela ficou cega por pouco tempo, nem tal, com o olho fechado. Aí na hora que ela abriu o olho, aí ela falou assim: igreja, ora para mim de novo que eu tornei a ficar cega. O pastor falou: não, a luz acabou, irmão. Oh, meu Deus. Então tá. Boa piada. Então agora, brincadeira à parte, né? Vamos falar sério agora. Então vamos orar? Vamos. Você permite? Pode. Então vamos orar. Você quer orar, minha filha? Não, pode orar. Fica à vontade. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, nós confessamos aqui publicamente que acreditamos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, que Tu és o único Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, a qual Ele mesmo disse: tudo que pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. E o seu Filho Jesus prometeu enviar o seu Espírito Santo Consolador para nos guiar em toda a verdade, dizendo: eu sou o caminho, assim diz Jesus, a verdade e a vida. Então nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, nos guia naquilo que formos fazer nessa noite, falar da tua doce palavra. Nós te pedimos, vai ao encontro dos necessitados nesse momento. Quantos que estão sem o pão na mesa, desempregados, não sabem o que vai dar para os filhos comer hoje e nem no dia de amanhã. Quantos que estão presos, encarcerados pelos crimes que cometeram, mas arrependeram, estão esperando a tua misericórdia. Outros que ainda nem creram no teu nome, mas faça com que eles conheçam a verdade, que é o seu Filho Jesus, para que tenha a salvação das suas almas também. Vai nos hospitais, quantos que estão lutando pela vida, e nós te pedimos, abençoa os médicos, os enfermeiros, queira levar saúde nos hospitais, nos hospitais onde tem crianças lutando com doenças como câncer, doenças são pacientes terminais, mesmo adultos, velhos que estão lutando contra essa doença que é o mal do século. Nós te pedimos em nome de Jesus, socorre o povo na terra. Quantos que estão agora clamando e creem na tua misericórdia, creem no milagre, manda o anjo da libertação em nome de Jesus. Nós te pedimos, entra nos lares, ó Deus. Quantos problemas que estão acontecendo nesse momento, mães desesperadas, filhos querendo levantar contra os pais contra os filhos, esposo contra a esposa contra o esposo. E nós sabemos que nesses últimos tempos, aquele que não tem prazer nos lares tem feito de tudo para poder destruir os lares, destruir as famílias, colocar guerra entre as famílias. Mas nós te pedimos, leva a tua paz, a paz que transcende todo entendimento, aplaca a fúria, aplaca a ira, o ódio, o furor, a vingança. E nós te pedimos, leva a prosperidade e paz nos lares, em nome de Jesus. É o que te pedimos, nos abençoa nessa noite, dá-nos a guia, a luz do teu Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como nós havíamos falado aqui, né? Nós traçamos aqui uma linha, falando aqui do início, na criação, e
da criação, nós falamos daqui, o nascimento de Jesus, e aqui no tempo em que nós estamos, né? No ano em que nós estamos, que é o 2024, correto? Nós já falamos a respeito disso, né? Sim. Então aqui foi a criação, então daqui para lá eu tenho o ano 1, ano 2, ano 3, até o ano 4. Então aqui eu tenho o ano 4000 antes de Cristo. E eu quis deixar bem claro de que isso aqui é o que a gente acredita. É consensual, né, para quem acredita na Bíblia. Uhum. Como quem tem a Bíblia como prática de regra e fé. Tem pessoas que não acreditam assim, né? Então eu também não discordo, correto? Então, como nós havíamos falado, nós não vamos entrar aqui em debate teológico, nada disso, né? Entrar aqui em ciência, data de datação de carbono. Se a gente for entrar nesse assunto assim, é outra questão. Nós estamos falando realmente daquilo que a gente entende da Bíblia, que a gente ouve sendo pregado nas igrejas, correto? Correto. Não vamos fugir dessa linha, vamos deixar bem claro isso. Então aqui, o nascimento de Jesus, né? Que daqui para cá nós temos o ano 1, 2, 3, 4, 5, então nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Correto? Correto. Aqui também é chamado ano do Senhor, né? Ano Domini. Tem muitas pessoas que conhecem isso aqui assim, ó, AC, né? Aqui é ano Domini, que é o ano de nascimento de Jesus, né? Uhum. Até o ministério dele. E daqui para cá é depois de Cristo, nossa era cristã, enfim. Beleza? Sim. Então, depois disso aqui, que nós fizemos todo o panorama aqui de Gênesis, Êxodo, e viemos aqui até chegar aqui em Malaquias 2, nós falamos disso aqui, né? No ano intertestamentário, né, que foi 400 anos, que não houve manifestação nenhuma de profeta e tal. Aí veio o nascimento de Jesus, né, quando João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia, lá em Mateus. Aí nós falamos de Mateus, falamos dos evangelhos, falamos de Atos dos Apóstolos, falamos aqui nós falamos das cartas paulinas, nós falamos das cartas gerais, até chegar no Apocalipse, correto? Correto. E aqui nós falamos do Pentateuco, nós falamos dos livros dos juízes, dos reis, crônicas, falamos dos livros históricos, falamos dos livros históricos, falamos dos livros poéticos, falamos dos proféticos, né? Uhum. E aí nós entramos aqui depois do Novo Testamento. Então isso tudo aqui já foi falado, ok? Só para a gente dar uma recordada aqui naquilo que a gente falou. Sim. Na aula passada nós entramos assim, minuciando um pouco, capítulo por capítulo, né? Do livro de Gênesis, para a gente poder situar no tempo, entender o que estava acontecendo, né? Sim. Em Gênesis, que nós pegamos lá desde a criação até a morte de Isaac, foi mais ou menos isso, correto? Uhum. Então tá, então hoje nós vamos falar aqui do livro do Êxodo, correto? Correto. Aqui. Então vou deixar aqui escrito 2024, é o nosso ano vigente, né? Só para a gente poder entender. Uhum. E aqui nós falamos aqui do Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, né? O Antigo Testamento, o Bereshit, início, Gênesis. Agora vamos falar do Êxodo. Então, o segundo livro da Bíblia aqui, ó, Êxodo. Então, uma compreensão nossa aqui do que nós vamos falar hoje, é uma coisa que eu queria deixar claro aqui também a respeito tem muitas pessoas que gostam que a gente enfatiza aqui, então não tem muita relevância para mim, mas é bom falar, né? Uhum. Que eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Tem pessoas que gostam de outras Bíblias, né? Como a NVI, Nova Versão Internacional, né?
atualizada e corrigida, ou corrigida e atualizada, tanto faz. Tem outros que preferem a King James, tem outros que gostam muito Tem um tradutor também, se eu lembrar eu vou falar o nome, que ele é muito usado também. Se eu lembrar eu falo. Então, tá tudo bem, eu só Sim. quero dizer que eu leio, gosto muito da Bíblia de Jerusalém, ok? Ok. Então vamos lá. Livro de Êxodo. Quando nós vamos falar do Êxodo, que o Êxodo ele significa saída, vamos dizer assim, né? De uma forma bem prática, Êxodo é saída. Essa saída foi do povo hebreu da terra do Egito. Como nós vimos lá em Gênesis, né? Quando José foi vendido, né, pelos irmãos, ele foi parar no Egito como escravo. Lá ele cresceu, foi governador. Aí depois teve muita fome onde o pai dele morava, né? E Midian, se não me falha a memória. Aí os irmãos, Jacó mandou os outros irmãos de José ir no Egito para poder buscar alimento. Chegou lá, José reconheceu eles e fez com eles lá alguma coisa com que eles levassem o pai para o Egito também, né? Que ele queria ver a família, reunir a família. E ele conseguiu, Jacó chegou com a família e tudo. E aí, quando eles chegaram lá, José era governador. Era o segundo homem, né, depois, que ele era o primeiro depois de Faraó. Né? Então, ele tinha uma posição muito elevada, dada a circunstância, né, de que Deus abençoou, da fome que teve, de Deus ter abençoado que ele interpretou o sonho, né, e tal. Isso aí é bem conhecido, né, quando a gente fica anunciando. Só que aí o povo de Deus, o povo hebreu, cresceu muito nas terras do Egito. Foi um povo muito próspero, né? Cresceram muito em números, né, de pessoas. E quando resolveram fazer um censo, né, que foi contar as pessoas, eles viram que realmente os conselheiros do rei, né, falaram para ele: olha, se tiver uma revolta aqui, se esse povo rebelar, eles vão ganhar de nós, porque eles são demais, é muita gente. Né? E é claro que eles também conheciam, né, já ouviam falar do Deus que Abraão pregava, fez prova, porque Deus fez bastante prova com Abraão, né? Então eles conheciam o que estava acontecendo. Sabia do que aconteceu com Noé. Né? E daí veio essa descendência toda, e ele sabia que o povo de Deus que estava lá era um povo que tinha experimentado, né? Vamos dizer assim, experimentado daquilo que era improvável para o homem, né? Sim. Muito bem. Então, quando os conselheiros do rei chegou e falou para ele, né, para Faraó, então aí teve aquela situação que Moisés teve que ir lá para poder conversar com o Faraó, né, tal, veio aquele negócio das pragas, aquele negócio todo que aconteceu, até que veio a matança dos primogênitos de Faraó, liberou o povo de lá. Então essa saída do povo hebreu, isso tudo estava acontecendo aqui, né? Isso tudo estava acontecendo aqui, em Gênesis, correto? Essa saída do povo para a Canaã, então é chamada de Êxodo, que é diferente da diáspora dos judeus. Mais para frente nós vamos ver isso aí, né? A diáspora dos judeus foi quando foi sitiada Jerusalém, a Canaã, entraram os povos, né, que eram os grandes impérios, entraram para dominar e tirou o povo e levou cativo, levou o povo preso, prisioneiro de guerra, escravo, enfim. Aqui foi diferente. Eles eram escravos e saíram para poder ser libertos daquela escravidão do Egito. Porque realmente, quando eles saíram daqui, eles estavam trabalhando por comida. Entendeu? Era a diferença aqui. Quando Jacó chegou no Egito lá com José, eles tiveram uma vida muito boa, porque José era governador. Só que o povo foi prosperando, então eles começaram a explorar a mão de obra dos hebreus, porque aonde eles colocavam a mão, Deus abençoava. Né? Então, depois, eles viram que realmente o povo era muito próspero e tal, então escravizaram o povo, estava trabalhando por comida.
Aí, quando eles saíram de lá, eles saíram para ser libertos da escravidão e para uma terra que Deus havia prometido para Abraão, né? Uma terra onde manava leite e mel. Então, aí o que aconteceu aqui? Essa saída do Êxodo aqui, é bom que se diga que teve uma passagem muito importante, e talvez, se você me lembrar, eu falo como que eles conseguiram andar por essa terra aqui do deserto 40 anos e tinham ouro para poder fazer a arca da aliança, fazer os utensílios, né? Como? Né? Que eles eram escravos, trabalhavam por comida. Então, se você me lembrar depois, a gente vai tocando nesse assunto, beleza? Então, vamos ver no primeiro capítulo de Êxodo. O que está escrito aí no primeiro versículo? Êxodo 1:1. A opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Tá bom. Isso aí são os filhos de Jacó que entraram com ele no Egito, porque José já estava lá. Entende? Só que, como José ele queria que realmente os irmãos dele voltassem com Jacó, que era o pai, né? Ele fez alguma coisa, eu acho que até falei isso aqui, que ele pediu para colocar uma das vasilhas lá dentro da bolsa de Benjamim, né, que era o irmão mais novo, porque senão ele ficou com medo deles não voltar, né? Aí o que eles fizeram? Na hora que eles foram sair, ele pediu para que o guarda, né, da pretoriano lá, o guarda dele, de José lá, né, do Palácio Real, olhasse nas bolsas, achou um utensílio e falou: tá vendo aqui? Seu irmão vai ficar preso aqui, se você trazer seu pai, eu solto ele. Que foi uma tática que ele usou para poder trazer o pai dele, que ele ficou com medo dos irmãos dele. E José também ficar com medo de não voltar, Jacó. Então ele fez essa tática. Então esses aí entraram. Então, na verdade, que voltou com Jacó foram 10. Porque já tinha José, que era o 12º, e tinha o que ele segurou preso lá para que eles voltassem. Então vamos lá. Então isso aí, o primeiro capítulo aí está tratando desse assunto, né? Então vamos para o capítulo 2 agora. O nascimento de Moisés. Sim, aí veio a questão do nascimento de Moisés. Aí conta a história, né? Essa história de Moisés, quando ele nasceu. Então, eles mataram muita criança, inclusive mais ou menos 20 crianças foram mortas afogadas, porque eles tinham medo de Moisés nascer. Moisés ia ser o líder, que ia resgatar o povo. Então, o que eles fizeram? Mandou matar as crianças para que ele morresse também. A mãe dele guardou ele por um certo tempo, depois não conseguiu mais. Aí colocou ele num barquinho de vime, né? Colocou na água. Aí a própria filha de Faraó achou ele, aí a irmã da mãe de Moisés, irmã de Joquebede, que é a mãe de Moisés, falou assim: eu sei que tem uma mulher que acabou de dar luz e ela tem leite, quer que eu peça ela para amamentar? Aí a filha de Faraó falou assim: então leva ele, eu vou pagar o salário. A própria mãe de Moisés, que foi Joquebede, além de criar ele, ainda recebeu um salário por ele ainda. Né? Foi um milagre que Deus fez ali para Moisés não morrer. Sim. Tá, então vamos lá, para frente, capítulo 3. Moisés e a sarça em chamas. Aí ele já tinha matado um egípcio, né? Sim. Eu estou só falando assim superficialmente para entender. Sim. Tá bom? Aí nós estamos falando aqui, tudo que nós estamos falando agora está aqui, ó, no livro de Êxodo. Não é isso? Então nós estamos no capítulo 3, ok? Então aí ele já passou por aquela situação dele ver um hebreu sendo maltratado, além de trabalhar escravo, maltratado. Aí ele matou um egípcio, enterrou o corpo dele, e depois ele teve que fugir, porque isso veio à tona e tal. Aí ele foi lá para, se não me falha a memória, Arã, o nome da cidade que ele foi morar. Aí lá ele conheceu a mulher dele, né? E casou com ela. Aí ele trabalhava para o sogro dele, aí ele pegou e
Aí ele, quando foi um dia, ele estava no deserto lá, apacentando as ovelhas lá, o gado, não sei, do sogro dele. Aí Deus se mostrou para ele, né? E ele viu uma árvore seca pegando fogo, mas ela não consumia. Aí quando ele chamou a atenção dele, aí Deus falou: descalça os teus pés, você está pisando em lugar santo e tal. Conversou com ele e falou para ele: você vai lá libertar o povo. E ele conhecia tudo, ele foi criado dentro do palácio de Faraó, ele sabia tudo, cultura egípcia, os costumes, né, os deuses da adoração, como que ele sabia tudo. Então, os milagres, ele sabia da forma que era feito os encantamentos, conhecia os magos, e não era brincadeira. É só para quem realmente quer entender o que era a magia naquela época, você tá entendendo? Magia. A única coisa que eu nunca ouvi falar foi de ressuscitar alguém. Mas a magia era coisa que iludia qualquer um. Né? Não era questãozinha que, igual Moisés chegou lá e jogou o bastão dele no chão e virou uma cobrinha. Porque isso eles faziam também. Você está entendendo? O problema, a diferença é que depois a cobra do bastão de Moisés engoliu as outras tudo. Então, essas são as diferenças. Sim. Mas ele conhecia isso tudo. Beleza, vamos para frente. Show. Capítulo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Sim, foi vários sinais. Então tem essa que eu estou falando. Depois veio as 10 pragas, né? Sim. Tá, vamos para frente. Faraó aumenta a opressão. Vamos para frente. Isso aí é sabido que eu falei a respeito do trabalho escravo. Aí veio todas as pragas, né? Que você falou e tal. Aí depois veio a Páscoa. Isso aí já passou. E você está em qual capítulo? 11 foi a última praga, que é a 10ª. Isso, e depois nós vamos depois já vem a Páscoa. Isso. Então, 12. No capítulo 12 fala a respeito da Páscoa, porque essa Páscoa ela é comemorada a libertação, realmente, entendeu? Sim. Que é o êxodo, vamos dizer assim, é o princípio aí. Tudo começou quando Moisés foi lá conversar com o Faraó. Né? Mas assim, a gente vai entender isso aqui bem, quando eles saíram, né? Quando eles foram liberados para sair. Então isso aí é o início aí da comemoração da Páscoa. Sim. Tá bom, então beleza. A consagração dos primogênitos. Sim. A perseguição dos egípcios. Aí teve a travessia do Mar Vermelho, né? Pois é, quando essa questão aí, volta um pouquinho aí, consagração dos primogênitos. Essa consagração dos primogênitos aí, é bom a gente falar dela, porque aí eles já tinham saído do Egito. Sim. Eles já estavam na peregrinação, correto? Essa peregrinação que começou aqui, chegou um certo momento que Deus mandou que consagrasse os primogênitos, que foi aquela parte que eu falei, parece que eu não sei se eu falei no vídeo que nós conversamos aqui, aquela questão dos judeus que eles eram circuncidados. Sim. Certo? Certo. Então, é uma coisa muito interessante isso aí também. Mas é bom falar. Isso aí está no capítulo 13. Então tá, agora o capítulo 14 fala a perseguição dos egípcios. Isso, quando o faraó mandou que os soldados fossem atrás do povo, né, para poder ver se recapturava eles e trouxesse de volta. Tá bom, vamos lá. Aí teve a travessia do mar. Isso. Né, então. O cântico de Moisés. Sim, depois o cântico de Moisés, depois que atravessaram o Mar Vermelho. Isso. 16, o maná e as codornizes. Codornizes, isso. Então vamos lá no 16, né? Que o povo estava peregrinando, né, num lugar onde era seco, a terra ela era improdutiva, né? E estima-se que saíram do Egito 6 milhões de pessoas. Aí você fala, mas e daí? Como é que você vai andar com 6 milhões? Isso aí é para os bem conservadores mesmo. Porque se for fazer uma estimativa do povo que vivia no Egito na época, o Egito é muito antigo. O Egito é muito mais antigo do que o povo hebreu, né? Então, o Egito, acho que não sei se os sumérios são mais velhos ou os egípcios são mais velhos. Só sei que eles são mais ou menos aí contemporâneos.
os egípcios e os sumérios, talvez seja mais ou menos aí a civilização mais antiga que existiu, né? Então, o capítulo que nós estamos vendo em qual que é agora? 16. Fala do maná e das codornizes, né? Uhum. Então, aí quando esse povo estava andando, precisava dar comida para esse pessoal, né? Isso aí já tinha acontecido muita coisa para trás, né? Quando eles saíram já assim que eles saíram do Egito, aí eles tiveram um problema com água. Uhum. Eles chegaram num lugar, aí tem água. Quando eles foram beber água, era amarga, né? Aí, lá em Mara, que chama, porque Mara significa amargo. Aí chegou lá, e agora vamos fazer? Aí Deus falou, não, Moisés, bate seu cajado na água, a água vai tornar doce, bateu o cajado na água, aí o povo bebeu, porque se você está com sede, se você bebe água salgada, você morre mais depressa ainda. Então a água tem que ser doce. Sim. A água ficou doce, o povo bebeu e tudo bem, os animais beberam, não aconteceu nada com ninguém, então bora para frente. Aí chegou nas codornizes, aí o maná, Sim. né, que o povo começou a reclamar, nós vamos voltar para o Egito, porque lá no Egito nós tínhamos pepino para comer, o povo era terrível, e agora que nós vamos morrer de fome e tal. Sim. Aí Moisés pegou, chamou o povo, né, foi para a tenda da congregação, orou, aí Deus falou, Moisés, eu vou mandar comida, aí mandou o maná, alguns falam que eram uns flocozinhos, né, flocozinho de pão, outros falam que era como se fosse a névoa que caía, aí o povo pegava aquilo e fazia assava, fazia bolo, fazia pão, e era doce igual mel, e sustentava o povo. Sim. Né? Não era um açúcar igual esse que nós comemos hoje que mata o povo, não. Era doce igual mel e era nutriente. Sim. Nutria as pessoas, e eles comiam. E quando chegava tarde, Deus mandava as codornizes trazer comida, eles traziam carne para eles, e eles comiam, 6 milhões de pessoas. Tem gente que não acredita, eu fico impressionado com isso. Olha, não é 6 mil, é 6 milhões de pessoas. Da onde saía tanta carne? Da onde saía? Um detalhe, Deus falou para Moisés, e Moisés avisou para o povo, olha, Deus vai mandar maná todo dia, então não guarda, pega o que você vai comer, só o que você vai comer. Muita gente pegava aquilo e guardava. Chegava no outro dia, estava cheio de bicho. Aí Deus mandava mais maná, mandava mais carne. Sim. Tinha gente que mesmo assim guardava, chegava no outro dia, estava cheio de bicho. Aí Deus falava assim, eu vou mandar o maná e a carne na sexta-feira. Aí sim, guarda para comer. No sábado, no domingo, que eu vou mandar só na segunda. Aí eles guardavam e não davam bicho. Tá entendendo? Mas mesmo assim, eles não, sei lá. Vamos para frente. Qual é o próximo capítulo agora? 17. Água jorra da rocha. Sim. Uma coisa que eu quero enfatizar aqui, o telespectador, é o seguinte, a gente não está entrando em detalhe e nem olhando todo o capítulo, porque tem, por exemplo, tem capítulo aí que ele tem 3, 4 parágrafos, certo? Sim. Então nós olhando só o superficial e aquele que está no título que está no início do capítulo. Sim. Ok? Aí no meio tem mais coisas a ser detalhadas, mas para não prolongar muito o vídeo. Sim. Então agora nós estamos no 17, capítulo 17. O que está falando aí? A água jorra da rocha. Isso, aí foi aquela passagem de Moisés, né, quando ele estava muito irritado com o povo por tudo que estava acontecendo, né, e tal, e o povo querendo beber água, e Deus mandou que ele ferisse a rocha, né, e ele tocou na rocha com um cajado e deu água, saiu água doce para o povo beber. E daí ele estava tão irritado que aí está escrito que ele feriu a rocha com maldição, né? Muita raiva. E daí já começou um problema, porque Deus não queria que ele fizesse aquilo, apesar de que, né, ele estava muito irritado com o povo, que o povo, tudo que ele falava, o povo reclamava e tal. Mas assim, o que a gente pode fazer, né? Ele não deveria ter feito, mas fez. Sim. Tá, e daí? 18. A visita de Jetro. Jetro é o sogro de Moisés. Sim. Inclusive, Jetro, depois que Moisés pediu, Deus autorizou que Jetro ajudasse ele, porque ele estava sentindo assim muito sobrecarregado, porque ele era
ele era o profeta do povo, ele era ele era o sacerdote do povo, ele era juiz do povo. Pra você poder julgar aquele povo no meio do deserto era terrível, porque ali não tinha só o povo hebreu. Teve muitos egípcios que saíram e foram acompanhar o povo hebreu. Você está entendendo? Então era difícil. Aí Jetro ajudou ele, além de Arão, né? Que Arão era o sacerdote. Mas o Jetro ajudou ele. Arão era irmão de Moisés. Tá, para frente. Os 10 mandamentos, capítulo 20. Isso, aí os 10 mandamentos foi aquela parte que Moisés subiu, né? Lá no monte, que Deus conversou com ele. O povo ficou com medo, não subiu. Depois fizeram um bezerro de ouro. Aí, quando Moisés voltou, ele quebrou as tábuas da lei, né? Com raiva do povo, porque o povo tinha adorado o ídolo, né? Sim. Aí veio Miriam, da dança de Miriam, que é muito lindo isso aí. Para frente, por favor. Leis acerca dos escravos hebreus. Isso aí é qual capítulo? 21. 21, a lei a respeito dos escravos. Né? Que não era mais aquela questão de escravidão que tinha lá no Egito, né? Trabalhar e tal para o povo, mas tinha. Mas tinha os escravos. Mas só que eles não eram tratados da forma trabalhar por troco de comida. Não, eles tinham os direitos deles também. Quer dizer, eles tinham a alforria deles, a liberdade deles também. Então tinha lei. Sim. Você queria ter escravo, você podia, mas tinha lei. Aí no 22, 23, fala sobre outras leis. As outras leis, né? Que é dos 10 mandamentos. Isso. Mas, tá, vamos lá. 24, a confirmação da aliança. Isso, a confirmação da aliança que Deus fez, né, com Moisés. Isso é muito bonito, essa aliança de levar o povo para a terra prometida. Tá, vamos lá. 25, oferta para o tabernáculo. Sim, porque todos davam oferta para o tabernáculo. Como seria essa oferta, né? Tá, então, e era muito. Se você for entrar a minuciar isso aí, era uma coisa muito rigorosa. Muito. Aí era a sua escolha. Ou você ofertava do jeito que Deus mandava e ele aceitava a sua oferta. Ou então não aceitava. É o que aconteceu com Caim e Abel. Ou você levava as primícias, aquilo que era o melhor que você tinha, então era melhor você nem levar. Você ser sincero com Deus, Deus, eu não vou levar não. Sim. Era melhor você ser sincero do que você pegar, por exemplo, levar uma oferta de má vontade, ou você pegar o sobejo, aquilo que sobra. Aí você estava ferrado. 26, o tabernáculo. Sim, quando Deus mandou construir o tabernáculo. Tá. 27, o altar do holocausto. Sim, o altar do holocausto é a coisa mais linda do mundo, cara. Se você for minuciar isso aí. 28, as vestes sacerdotais. É uma coisa incrível, cara. Tanto do sacerdote como do sumo sacerdote. Isso foi tudo um mandamento de Deus? Tudo mandamento. Tudo. E outra coisa. Vai fazer. E outra coisa. Quando você vê um padre ou papa, aquelas vestes, sim, arremete mais ou menos do que é uma veste sacerdotal e do sumo sacerdote. A do sumo sacerdote ela tinha uma diferença, porque lá no barrado das vestes tinha sinos, porque quando ele entrava no lugar dos santos, porque se entrava na tenda da congregação, tinha o ato principal, né? Sim. Que é onde o povo entrava, o sacerdote entrava, onde tinha a liturgia e tal. Separado daquilo ali tinha uma cortina. E lá dentro só entrava o sumo sacerdote, aonde estava a Arca da Aliança. Né? Então, lá onde estava a Arca da Aliança, quando o sacerdote entrava, era um lugar escuro, não podia ter luz, né? Que só os castiçais que estavam acesos. Então, quando ele entrava lá, ele ia andando, o sino ia tocando. Para quem estava do lado de fora saber se ele estava vivo ou não. E mesmo assim era amarrado uma corda na cintura dele. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar. Porque se entrasse, morria. E morria mesmo. Então, se o sumo sacerdote entrasse e ele morresse lá dentro por qualquer problema, eles puxavam ele para fora pela corda. E sabia que ele estava vivo porque o sino tocava, porque o tempo todo que ele estava lá dentro ofertando, ele ofertava andando, ele não ofertava parado. É uma coisa mais você tem que ver, se você for minuciar, a coisa mais linda do mundo. Sim. Mas aí não vamos entrar em detalhe. Vamos passar para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Sim. Capítulo 29, a consagração dos sacerdotes. A consagração dos sacerdotes, né? Que é da tribo de Levi, né? Sim. E
Arão foi nesse caso aí, né? Arão foi o primeiro sacerdote, aí depois vieram os outros sacerdotes, né? Então, a consagração tinha que ser consagrado, o sacerdote não era era diferente, né? O tratamento era diferente, porque era ele que oferecia as ofertas que o povo levava para o templo, entendeu? Sim. Você levava, por exemplo, a sua oferta, e era ele que matava os sacerdotes, né? Que matavam, espargiam o sangue para poder fazer a oferta a oferta, levar a oferta para o altar, enfim. Então era uma coisa muito minuciosa ao tratamento do sacerdote aí na questão da consagração. Tá? Sim. Capítulo 30, o altar do incenso. Isso. Tem mais algum capítulo aí? Tem. Tem, né? Tem. Não, eu só estou perguntando pelo seguinte, no altar do incenso aí também, foram tudo coisas detalhadas por Deus. Eu quero que faz assim, eu quero que faz com esse material. Não era uma coisa assim, você faz, né? Sim. Era tudo detalhado. Tinha que fazer do jeito que Deus estava ordenando. Tá, vamos para frente. 31, a escolha dos artesãos do tabernáculo. Isso, para poder fabricar as peças. Sim. Principalmente os utensílios, né? Porque todos os utensílios, eles tinham desenhos, eles tinham figuras, eles tinham modelos para poder, tudo arquitetado por Deus. Então ele Deus foi o arquiteto, foi passando para eles as medidas, as formas, os desenhos, enfim. Sim. 32, o bezerro de ouro. Tá, aí já deu BO aí, né? Vamos para frente, esquece isso aí. 34, as novas tábuas da lei. Isso aí, porque esse bezerro do ouro aí, você está vendo as novas tábuas da lei. Por que novas tábuas da lei? Foi por causa do bezerro de ouro que foi adorado. Sim. Moisés quebrou as primeiras tábuas, aí ele teve que subir lá no monte de novo e Deus dá outras tábuas para ele. Aí vieram as novas tábuas da lei. Vamos para frente. A lei do sábado, capítulo 35. Sim, o sábado é muito interessante isso aí, né? O sábado do Senhor, né? Então isso é muito interessante, que é o descanso. Sim. Tá, então vamos para frente. 37, a Arca da Aliança. Isso aí foi foi um utensílio que Deus também mandou que fizesse, deu também todas as medidas certinhas, como que ele queria que fizesse, né? Sim. O que ficava lá, o que ia ficar dentro da Arca da Aliança? Principalmente, né? Todos os utensílios que estavam lá dentro, né? Da preposição, da proposição, tudo que tinha lá dentro era interessante, mas tinha duas coisas, a vara de Arão e a vara de Moisés, era o cajado. E o que é mais interessante de tudo, floresceu. Aí, quando você pergunta para as pessoas, é a mesma coisa você falar assim, tá vendo essa caneta aqui? Tem cabimento de eu falar assim, dessa caneta vai sair uma outra caneta? Não tem como, porque você tem que fabricar. Sim. É a mesma coisa você pegar um pau, um pedaço de um cajado, por exemplo, naquela época, eles faziam cajado, escolhia a madeira, colocava a madeira para secar, e não era qualquer madeira, e ela secava, depois que ela estava seca, cortava, lavrava, que chamavam, lavrava a madeira, e ali virava um cajado, para os pastores de ovelhas, né? Sim. Quem usava era pastor de ovelha. Depois que pegou esses dois cajados e colocou dentro da arca, eles floresceram. Sem água, mas floresceram lá dentro da... Aí para você ver que o que ela carregava, acima de tudo, era a vida. Sim. E as pessoas não entendem isso. Tá, vamos para frente. 38. O altar do holocausto. O altar do holocausto foi tudo feito também, poder fazer as ofertas. Uhum. E aí depois fala de novo das vestes, né? Sacerdotais. Mas aí também tá no 39. mesmo capítulo ainda, né? 39? Não. Ah, tá. É diferente. Tá. E o último, o tabernáculo é armado. Então, aí depois armou o tabernáculo. É uma coisa interessante, que é bom a gente saber, tá bom? Lá. O povo era dividido em 12 tribos, correto? Correto. Então aqui eu tinha aqui, ó, só para a gente ter uma ilustração rápida aqui, tá bom? Sim. Eu tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então não deu não, então vamos colocar aqui. Veja que eu coloquei aqui 3, aqui 2, aqui 3, aqui dá assim. Vai dar.
Aqui, ó. Tá? Aí vamos tirar essa daqui. Olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou colocar aqui mais uma aqui que tem que ter, que é 11. Ah, beleza. Mais ou menos distribuída assim, só para você ter uma ideia. As 11 tribos, então era 12. Está faltando uma. Sim. Aqui era a tribo que andava aqui, ó, tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. E aqui estava a Arca da Aliança. Era feita assim, tinha argola aqui para colocar essas varas aqui, isso tudo de ouro. Aqui tinha a Arca da Aliança. Então, quando eles andavam, aí tinha a tenda da congregação, né? Claro, quando eles armavam a tenda da congregação, quando eles paravam. Por exemplo, em cima dessa Arca da Aliança aqui, ó, tinha uma nuvem. Olha para você ver, tinha uma nuvem. Quando essa nuvem ela baixava em cima da Arca da Aliança, é porque eles tinham que parar e armar a tenda. O sinal que Deus dava para eles que eles tinham que parar. Independente se era de dia, de noite, quando a nuvem baixava, aí eles paravam. E quem andava aqui, as tribos andavam, e aqui a tribo de Levi andava no meio. Sacerdote, sacerdotal. A nuvem baixava, aí eles pegavam e levantavam acampamento. Quando a nuvem subia, eles pegavam, desarmavam as tendas, tudo da congregação, dos acampamentos, tudo, seguia viagem. De dia, o sol iluminava eles. Quando chegava à noite, tinha uma coluna de fogo para clarear o deserto para eles andarem. Porque eles não podiam parar, eles só podiam parar quando a nuvem baixava. O que dava sinal para poder andar e baixar era a nuvem, independentemente de dia ou de noite. Então, de noite, tinha uma coluna de fogo aqui o tempo todo, ó, iluminando eles de noite. Iluminando 6 milhões de pessoas. Eles não entendem isso, velho. Eu fico impressionado. O fogo, a coluna de fogo que ia na frente, iluminava 6 milhões de pessoas. Ninguém tropeçava, ninguém caía em buraco, ninguém tropeçava em pedra, nem nada. Ninguém era ofendido por serpente no deserto, porque a serpente era terrível, era venenosa e matava. E de dia ou de noite que eles estavam andando, a nuvem dava sinal. Levantou, segue, viagem. Sim. Baixou, para, arma acampamento, atende a congregação, faz adoração. Ó. Bacana. Interessante demais. Demais. Aqui, né? Muito. Essa Arca da Aliança, que se for falar a respeito dela, tem que fazer um vídeo, pelo menos umas 3 horas, só poder falar a respeito da Arca. Só da Arca da Aliança. Beleza. Então, acabou assim, um breve resumo, né, do livro do Êxodo, mas o que eu queria dizer para você, que eu falei no início para poder me lembrar, para a gente poder encerrar aqui, né, essa saída do povo hebreu do Egito foi muito interessante, porque eles tinham uma peregrinação pela frente, que era pouquinho tempo, da onde eles estavam saindo aqui, ó, do Egito, né? Ia cruzar aqui o deserto. Primeira coisa que eles encontraram aqui é o tal dos filisteus. E aqui na frente aqui estava Canaã. Aqui tinha o Mar Vermelho. Era a coisa mais simples do mundo, que tinha a rota que tinha para eles poder fazer. Mas Deus não quis que isso acontecesse. Mandou eles sair daqui, tiveram que cruzar aqui e ficaram aqui. 40 anos. Até entrar aqui, que tinha o Rio Jordão. Deus falou, não, isso aqui é o deserto. Falou assim, não, isso aí acabou. Tá, mas como é que você vai andar com esse povo? Vamos pensar. Como que você vai andar com esse povo o tempo todo? Calçado, roupa, comida, questão sanitária, esgoto, doença, você está entendendo? Comida. Como que ia fazer? Deus queria. Deus podia prover para eles o tempo todo o ouro e tal, mas sabe o que Deus fez? Deus falou para Faraó assim, ó, teve muitas egípcias que fizeram voluntariamente, mas Deus falou para Faraó, falou assim, ó, fala com o povo aí para poder dar bens para o meu povo. Meu povo vai sair de mão vazia não, meu. Eu quero ouro,
eu quero camelo, eu quero ovelha, eu quero tudo. Tá entendendo? Sim. E o povo egípcio deu tanta coisa para o povo hebreu. As mulheres egípcias tiravam os brincos, as pulseiras, colar, aqueles negócios como tiara, tudo com joias, e dava para as mulheres hebreias. Os egípcios tiravam tudo que eles tinham guardado lá, que era de posse, de ouro, principalmente coisa de metal caríssimo, dava tudo para eles. Quando eles saíram de lá, eles não saíram de mão vazia, não. Porque Deus mandou. Deus amoleceu o coração das egípcias. Teve o problema também lá da matança dos primogênitos também, né, que mexeu muito com o povo egípcio. Eles saíram de lá com muita coisa. Mas não era suficiente para poder andar esse tempo todo. Sim. No entanto, você vê, ó, questão sanitária. Pelo menos na Bíblia não narra. E eu acredito, ninguém morreu por problema de doença por causa do problema sanitário, porque esse povo fazia as necessidades fisiológicas. Sim. Esse monte de gente. Era para dar problema. Não deu problema. Calçado, como é que é andar descalço? Apesar que o povo lá tem essa cultura. Mas como se andar descalço no deserto o tempo todo, se não tivesse as sandálias que eles usavam, as alparcas que eles usavam na época? Sim. Você está entendendo? Não gastou as alparcas, as roupas não se desfizeram, não gastaram, não rasgaram, e andaram 40 anos peregrinando. Sim. E esse povo cresceu de uma forma que, dos que saíram do Egito e entraram aqui na terra prometida, foi só Josué e Caleb. Dos que saíram daqui, de Gênesis, e chegaram aqui na terra prometida, 6 milhões de pessoas. Onde é que está esse povo? Não teve problema sanitário nenhum. Sim. Tá entendendo? Eu, quando fui mesmo fazer o curso de teologia, eu fui fazer um trabalho no cemitério, aqui no Espírito Santo, que é o Cemitério da Paz, para poder saber os impactos ambientais quando você faz um sepultamento convencional e a cremação. Tem um estudo muito aprofundado a respeito disso, tá entendendo? Sim. E esse povo todo, 6 milhões de pessoas, onde que foi colocado esse povo, não teve problema nenhum sanitário, além das necessidades fisiológicas. Sim. Tá entendendo? Comida para poder sustentar todo mundo, animal, que eles não tinham, não era só gente, não era animal, tinha muito animal também. Tá entendendo? Sim. Então é uma coisa impressionante, cara. Bem-aventurado é quem nasceu para crer, no meu entendimento. Como Paulo escreveu, e eu acho bacana que ele falou, bem-aventurado é o que viu e creu. Mas mais bem-aventurado ainda é o que não viu e creu. E eu creio. Nasci para crer. Amém. Amém? Amém. É isso aí, gente. Muito obrigado. Dê o seu like, compartilhe. Ajuda nós aí no comentário, tá? Divulga para nós aí. Ajuda no canal. Dê o seu joinha. Vai lá no sininho também das notificações. Coloque seu comentário aí para nos ajudar muito. Tamo junto. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Eva. Tchau. Deus.